Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Existe uma desculpa muito usada em debates, né, e análises de argumentos por aí, que é: ah, isso aí está fora do contexto, né? Você está sofismando, você tirou a frase do contexto. Bem, realmente é muito comum que autores sejam mal interpretados, né? Ainda mais autores de obras densas, né, que desenvolveram raciocínios complexos. É muito comum alguém pegar uma frase separada daquilo que ele disse antes ou depois para tirar uma conclusão errada sobre o verdadeiro pensamento dele, né? Aqui mesmo no canal, às vezes eu exponho determinados pensamentos apenas para desmontá-los depois, né? Mas não quer dizer que eu concorde com aquilo que eu expus antes. Então alguém pode pegar um trecho de um vídeo meu onde eu estou falando de alguma ideia defendida por terceiros e achar que eu mesmo estou defendendo apenas porque eu apresentei ela aqui, né? Só que essa desculpa, né, de que está fora do contexto costuma ser usada de modo desonesto, né? Algumas pessoas acusam os outros de desonestidade intelectual, mas elas mesmas estão sendo desonestas, às vezes na própria acusação da desonestidade. Porque quando você acusa alguém, você tem que demonstrar, né? Muito bem demonstrado. Então, se você diz que a frase está fora do contexto, né, que você tirou a afirmação do seu respectivo lugar, você é obrigado a mostrar que essa frase não tem o sentido que foi atribuído pelo indivíduo que a citou, né? Você tem que mostrar ali o que foi dito antes da frase, né? O que o autor quis dizer naquela frase específica, né? Para aí sim você rebater o outro, falar que ele tirou do contexto, né? E a gente vê isso muito, inclusive em debates teológicos, né? Às vezes nós vemos aí religiosos, né, que creem principalmente na Bíblia, né? No Brasil, quase sempre os religiosos são cristãos que entram nesses debates. E alguém que não crê na Bíblia usa determinados trechos, né, para tentar contrariar o que o próprio cristão está falando, ou então para mostrar que a Bíblia é um livro que não apresenta um padrão ético elevado, ou que a Bíblia se contradiz, ou que ela tem erros históricos, arqueológicos, etc. E o cristão se resume a dizer: ah, isso aí está fora do contexto, né? Só que ele não mostra qual é o contexto. Então, na verdade, é uma crítica vazia, que só engana a ele mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com respeito a todos os âmbitos, né? Na política, na filosofia, em tudo, né? Quando você quer acusar alguém de ter tirado a frase do contexto, você tem que mostrar porque ela realmente está fora do contexto, né? E também nos debates sobre veganismo, especificamente, essa frase é muito usada, né? Tanto de um lado como do outro. Aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas se apoia na religião para fundamentar sua ética, ou alega se fundamentar, né? Porque muitos, na verdade, não fundamentam, mas eles usam esse pretexto religioso para justificar certas práticas que eles querem manter. E, hipocritamente, contrariam a sua religião com respeito a outras práticas que eles mantêm, né? E muitas vezes eles falam: ah, mas Deus criou os animais para a gente comer. Aí a gente vai lá e mostra que não, né? Se você é cristão, você não pode dizer isso, porque o Gênesis mostra que quando Deus criou o universo, tudo era muito bom, e ele deu para os homens e também para os animais apenas frutas, sementes, ervas, né? E aí, somente quando Noé saiu da arca, depois do dilúvio, Deus autorizou o consumo de animais, porque ali a situação era outra, né? Ali a terra estava destruída, não havia mais aquela abundância presente no jardim do Éden, e aí Deus permitiu que o ser humano comesse carne. Então, o cristão ele se equivoca quando ele diz que Deus fez os animais para isso. Não é verdade, né? O propósito de Deus foi realmente que a vida se mantivesse, né? Só que por causa do pecado entrou a morte, né? Depois ali na teologia cristã isso é mais desenvolvido, né? Na carta de Paulo aos Romanos. E aí quando você diz isso, o cristão ele recorre àquelas passagens bíblicas em que Deus explicitamente diz para o povo que ele poderia comer, né, determinados animais ali, né? Só que eles tiram do contexto esse texto, porque ali nós estamos falando do quê? Do povo israelita no deserto, né? Nós não estamos falando de pessoas com abundância de vegetais, de cogumelos, como Adão e Eva no princípio, e como a maioria aqui no Brasil, né? Nós vivemos em um país com uma fartura imensa, que dispensa o uso de cadáveres na nossa alimentação e de todos os demais derivados de animais, né? A gente não precisa disso. Então, assim, o cristão ele usa muito essa desculpa do contexto, mas ele mesmo tira muito a Bíblia do contexto, a torto e a direito, né?
E na filosofia isso também ocorre muito, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando eu defendo aqui o imaterialismo, né? Tem pessoas que pegam essa frase ser é ser percebido, né? E forçam ela para criar um monstrengo, uma caricatura que não reflete toda a profundidade do idealismo que Berkeley nos apresentou, né? Na verdade, a frase completa é ser é perceber ou ser percebido, né? Então, existem coisas que percebem, que são as mentes, existem coisas que são percebidas, que são as ideias, né? E tudo no universo se divide entre mentes e ideias, né? Segundo o imaterialismo que eu defendo aqui, né? Então a gente resolve muitos problemas quando a gente observa isso, né? O que a frase quis dizer no sistema geral, né? De acordo com realmente a visão mais ampla de quem a proferiu. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso, até a próxima.